Revelado, General Vampiro encontra Cinderela e seu amor transforma a sede em algo incrível. As bandeirinhas coloridas balançavam ao vento, cintilando sob a luz da lua cheia que iluminava o centro da cidade. A festa junina fervilhava com risadas e sorrisos, mas, para Lúcia, 18 anos, o evento era um escape. Desde criança, trabalhava no mercado local, ajudando a mãe e os irmãos a sobreviverem. Seu coração era grande, como aqueles pratos de pamonha e quentão que aqueciam a alma. Mesmo diante da dureza da vida, Lúcia acreditava que pequenas mudanças podiam gerar grandes transformações. Naquela noite mágica, entre danças e músicas tocadas na sanfona, a lenda de Vicente, o general vampiro, ecoava entre os moradores. Ele, um ser imortal em busca de redenção, vagava pela terra, sedento de amor verdadeiro. O mistério em torno do general despertava a curiosidade de todos, mas Lúcia sentia algo diferente. Era como se o destino a chamasse e, então, ele apareceu. Vicente era majestoso, com um olhar profundo que carregava séculos de dor. Ao trocarem palavras, uma conexão instantânea floresceu. Eu não sou o que você pensa, disse ele, sua voz grave ecoando como um lamento. Lúcia, com compaixão no olhar, sentiu seu peito apertar. Como poderia amar alguém tão temido? Ouvir sua luta interior a deixou inquieta, mas algo dentro dela gritava que era preciso acreditar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas o amor deles logo confrontou os olhares de desaprovação da cidade. Cuidado, Lúcia. Ele é perigoso. A mãe, uma mulher forte que sempre lutou, se opôs com todas as forças. A pressão era enorme, e Lúcia se viu em um dilema. Amar Vicente significava desafiar o que aprendia desde pequena, e isso a deixava triste e confusa. E quando o inesperado aconteceu um incêndio na fábrica local, Vicente transformou-se em um herói. Ao invés de sucumbir à sua natureza vampírica, ele usou suas habilidades para salvar vidas. Cada gesto decidido dele, cada olhar carregado de amor por Lúcia, mostrava que o maior poder não era sua sede, mas sua capacidade de amar e proteger. No clímax da festa, quando a fumaça começou a se dissipar, Vicente se abriu para Lúcia sobre seu passado, revelando uma dor profunda que nunca havia compartilhado. Ele não era apenas um vampiro, era um homem em busca de redenção. E, enquanto as chamas das fogueiras dançavam ao seu redor, a conexão entre eles se tornou indissolúvel. Ouvindo a verdade sobre quem ele realmente era, Lúcia se viu diante de uma escolha ainda mais difícil. Poderiam o amor e a compreensão vencer o preconceito enraizado na cidade onde sempre viveu? Com o coração pulsando forte, ela se perguntou, poderia esse amor transcendental transformar não só a vida deles, mas também a forma como a comunidade via o diferente? As chamas ardiam, mas a esperança despertava em seu coração. O céu noturno estava tingido de estrelas, e a festa havia tomado um novo rumo. Um misto de euforia e apreensão pairava no ar, e todos os olhares estavam voltados para Lúcia e Vicente. Desde que o incêndio for extinto, os murmúrios de admiração e temor cresciam em torno deles, como brasa que não se apaga facilmente. Lúcia sentia sua alma vibrar com a presença de Vicente, mas sua mente estava repleta de perguntas. Ela olhou para o amigo, que agora não era apenas uma lenda, era um homem que carregava cicatrizes. As pessoas presentes na festa começavam a reconhecer não apenas seu ato heróico, mas também o amor que nascia entre eles. Você se arriscou por mim, Vicente. Por que você fez isso? Perguntou Lúcia, desejando entender a profundidade de seus sentimentos. Por que você é a luz que eu tanto procurei em meio à escuridão? Ele respondeu, o olhar intenso começando a derreter a resistência que ela ainda sentia. Eu nunca pensei que poderia sentir algo assim novamente. A sede por amor é maior do que qualquer outra que já senti. A cada toque das mãos,
um calor se espalhava entre eles, desafiando todos os preconceitos estabelecidos. Porém, a voz materna de Lúcia ecoava em sua mente, como um lembrete constante dos perigos que esse amor poderia trazer. Enquanto a música aumentava, um grupo se formou próximo à fogueira, e Dona Helena, a mãe de Lúcia, atravessou a multidão com uma expressão fechada. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente quando ela chegou mais perto, suas mãos tremendo nervosamente. Lúcia, precisamos conversar. Agora. Não, mãe, não assim. Não na frente de todo mundo. Lúcia sentiu seu coração disparar, o palco de sua vida transformando-se num campo de batalha emocional. Você não entende, esse homem é um monstro, Dona Helena disse com firmeza, cada palavra cortando o ar como uma faca. Ele pode ter salvado vidas, mas ainda é um vampiro. A cidade não vai aceitar isso, e você também não deveria. O tumulto de pensamentos em Lúcia se misturou ao anseio de se defender. Uma parte dela queria gritar, queria mostrar ao mundo que o amor sempre busca o que há de melhor, mas a outra temia pela segurança de sua família. Eu o conheço, mãe. Eu sei quem ele é. Vicente me mostrou que há mais em nós do que apenas rótulos. Olhe ao seu redor. As pessoas pararam para ver que ele não é um inimigo, mas alguém que luta por redenção. A força nas palavras de Lúcia surpreendeu até ela mesma. Vicente olhou para ela, admirado. Dentro de seu peito, uma pontada de esperança se acendeu. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas jamais imaginou que teria alguém para apoiá-lo. Lúcia era uma brisa fresca em sua existência marcada por tormentos. A tensão aumentava, e a multidão começou a murmurar, dividida entre a aversão que sentiam pelo vampiro e a nova descoberta do herói que havia emergido. Um grupo começou a se aglomerar, alguns aplaudindo, outros a sussurrarem palavras de desaprovação. De repente, alguém gritou, vamos ver de que lado você realmente está, Lúcia. Escolha entre ele ou sua família. Aquelas palavras cortaram como uma lâmina. Lúcia olhou para Vicente, e, naquele instante, sentiu a necessidade de uma decisão. O que ela escolheria? Com um olhar firme, Lúcia parecia pequena naquele mar de dúvidas e vozes que clamavam por suas escolhas. O que estava em jogo era do tamanho do mundo, e a resposta poderia mudar tudo. Em meio ao caos, seu coração pulsava com uma única pergunta: será que haveria tempo para juntar os cacos do que estava se despedaçando? As chamas da fogueira crepitavam, refletindo a disputa que se desenrolava dentro dela. O que Lúcia sabia era que, independentemente da escolha, haveria consequências. E com um profundo suspiro, ela se preparou para revelar sua verdade. Eu escolho. Eu escolho você, Vicente. Lúcia finalmente declarou, a voz firme, cheia de uma decisão que reverberou na multidão. Um silêncio pesado se abateu. Ela sentiu o peso do olhar de sua mãe, a desaprovação estampada em seu rosto, mas, por dentro, uma chama de coragem começava a queimar. Vicente a encarou, os olhos brilhando com uma mistura de espanto e alegria. Não apenas porque ela o escolheu, mas porque, pela primeira vez, sentiu que era digno de ser amado, apesar de seu passado sombrio. O murmúrio da multidão se intensificou, vozes se agitando como folhas ao vento. O ambiente estava carregado de emoção, um equilíbrio entre esperança e temor. Você está louca, Lúcia! Dona Helena gritou, sua voz transbordando preocupação. Está se colocando em perigo. Ele pode não ser o homem que você pensa que ele é. Ele é mais do que isso, mãe. Lúcia rebateu, a raiva e a paixão tomando conta dela. Ele se sacrificou por mim. E isso vale mais do que qualquer rótulo que a sociedade queira colocar. A multidão estava dividida. Algumas pessoas a apoiavam, outras a olhavam com condenação. O coração de Lúcia disparava, não sabia se deveria avançar para acomodar todos, ou apenas seguir o caminho de seu amor. Vicente, sentindo o peso do momento, deu um passo ao lado de Lúcia, quando alguém da multidão gritou novamente, seja bem-vinda ao inferno, Lúcia. Você só está se arriscando. Isso soou como um trovão nos ouvidos dela, mas, ao olhar para Vicente, a raiva e a dor dos outros estavam longe. O que ela via era alguém em busca de redenção e compreensão, não um monstro. Nenhum amor está isento de riscos,
Ela se lembrou, mas o que vale a pena é lutar por ele. Posso não ser o homem perfeito, mas garanto que nunca farei mal a você ou sua família. Vicente disse, sua voz ecoando como um juramento. Eu só quero a chance de mostrar quem realmente sou. O olhar de Lúcia se suavizou ao ouvir aquelas palavras. Era difícil não ver a sinceridade em seus olhos, mesmo diante de tantas pessoas que não podiam enxergar além das aparências. Ela percebeu que a luta deles não estava apenas em torno do amor, mas em quebrar as barreiras que separavam. A festa ao redor deles parecia ter se reduzido a um pequeno mundo, onde tudo o que importava era aquele momento. O calor da fogueira, as estrelas brilhando como testemunhas e o murmúrio da cidade que começava a questionar o que pensavam. Vamos sair daqui? Lúcia sugeriu, lembrando que aquelas paredes, de olhares apreensivos e julgamentos, não eram o lugar ideal para construir um futuro. Vicente assentiu, com um leve sorriso, e juntos começaram a caminhar em direção à saída, enquanto as pessoas os observavam. Os olhares os seguiam, mas não havia mais medo nos passos de Lúcia. Na verdade, cada passo que davam era como uma afirmação. Um movimento em direção à aceitação, ao amor. Quando finalmente chegaram ao limite da festa, Lúcia virou-se para encarar o que havia deixado para trás. Dona Helena a encarava, o semblante de dor e desapontamento misturado com um toque de incompreensão. Um dia você entenderá, mãe, sussurrou, o coração pesado por saber que a escolha que fizera tinha seu preço. Ao virarem a esquina, Vicente segurou a mão de Lúcia, uma conexão eletrizante apenas crescente. Nós vamos enfrentar isso juntos, ele disse, e havia uma determinação em sua voz que a acalmava. Mas, mesmo com a esperança brilhando como um farol, Lúcia não conseguia deixar de sentir que tempestades ainda estavam por vir. As vozes da cidade ecoavam em sua mente, e a dúvida pesava sobre seu coração. O que acontecerá quando o amor deles for testado de verdade? E quando Vicente, emocionado, sussurrou ao ouvido dela que havia mais sobre seu passado do que ela poderia imaginar, Lúcia sentiu uma onda de curiosidade e medo ao mesmo tempo. O que mais ele estava escondendo? O que isso significaria para o relacionamento deles? Com a mente fervilhando, ela se preparou para o que estava por vir. As ruas da cidade estavam mais tranquilas agora, mas a tensão ainda pairava no ar como uma névoa espessa. Lúcia e Vicente caminharam em silêncio, as mãos entrelaçadas, buscando conforto um no outro enquanto eram devorados por suas próprias incertezas. O calor das chamas da festa agora parecia uma lembrança distante, e os rostos conhecidos que uma vez trouxeram alegria se tornaram fantasmas em suas mentes. Lúcia não conseguia parar de pensar nas palavras de sua mãe. De alguma maneira, ela sabia que a desaprovação de Dona Helena era um eco daquela cidade cheia de julgamentos. Mesmo assim, uma chama de determinação queimava dentro dela. O amor que sentia por Vicente era mais forte do que a ocasião, mais poderoso que as opiniões alheias. Se eu não lutar por isso, que sentido tem? Pensou. Vicente a puxou para mais perto quando um grupo de jovens passou, fazendo piadas sobre o que acabará de acontecer. O coração dele pulsava com uma mistura de vergonha e raiva. Lúcia percebeu o impacto que aqueles olhares tinham sobre Vicente e decidiu que não iria permitir que ele se sentisse diminuído naquelas situações. Vamos dar uma volta. Quero te mostrar um lugar especial, disse Vicente, arrastando-a para um caminho mais tranquilo, afastado dos olhares condenatórios. O coração de Lúcia disparou. A curiosidade a consumia. O que ele guardava para si? Eles se afastaram para uma área mais sombria, onde os sons da festa se transformaram em um murmúrio distante. Vicente finalmente parou em um pequeno espaço aberto, cercado por árvores altas e folhas que balançavam suavemente ao vento. Aqui é onde eu venho quando preciso pensar, ele disse, seus olhos brilhando à luz da lua. É um lugar de paz. Lúcia olhou ao redor, sentindo a serenidade do local. A atmosfera estava carregada de magia, e, mesmo em meio à dúvida, havia uma beleza nota. E então Vicente respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado há muito tempo. Lúcia, meu passado não é nada fácil. Estou aqui para me tornar um homem melhor, mas a verdade é que eu fiz muitas coisas das quais não me orgulho. Lúcia sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer? Sua voz era suave, mas a inquietante ansiedade arranhava por dentro.
Antes de chegar aqui, eu estava envolvido em coisas perigosas. Eu era um soldado. Vi coisas que ninguém deveria ver. Fiz coisas que não gostaria de lembrar. E tudo isso me assombra até hoje, Vicente explicou, a sinceridade em seus olhos trazendo tanto temor quanto compaixão. Como se um peso tivesse sido colocado nas costas de Lúcia, ela processou cada palavra. A imagem dele, um valente guerreiro lutando contra monstros e demônios, contrastava com um homem vulnerável e carinhoso que ela conhecia. Mas eu não sou mais aquela pessoa, ele continuou. E quero que saiba que estou disposto a fazer de tudo para me redimir, para te proteger e fazer você feliz. Você me dá esperança, Lúcia. Ela viu a verdade estampada em seu olhar e, ao fundo, o som surdo de risadas e falatórios, criavam um contraste tão doloroso com aquele momento de honestidade. O coração dela disparou, balançando entre o passado de Vicente e o futuro que sonhava ao lado dele. Eu quero estar ao seu lado, Vicente, afirmou Lúcia, sentindo as emoções transbordarem. Mas temo pelo que os outros pensam, pelo que ainda pode vir. Como enfrentaremos isso? Vicente hesitou, a luz da lua refletindo em seu rosto de um jeito que a fez sentir que estavam em um portal mágico. Eu prometo que não vou deixar que nada nos separe. Vamos descobrir um jeito, juntos. A conversa ficou presa no ar, tensa como uma corda prestes a se romper. Lúcia estava convencida de que o amor poderia transcender tudo, mas sabia que desafios maiores estavam à frente. O que fariam quando as sombras do passado de Vicente ameaçassem a felicidade que estavam construindo? E antes que ela pudesse fazer mais perguntas, uma luz ofuscante surgiu à distância. Eles se viraram, e a expressão de Vicente se transformou em alarme. Precisamos voltar agora. A urgência em sua voz disparou a adrenalina na veia de Lúcia. O que estava acontecendo? Que fato obscuro os aguardava? Ela tinha certeza de que a verdade sobre Vicente ainda estava por vir e que o tempo não pararia para suas indagações. Vicente puxou Lúcia pela mão, e o desespero em seus olhos dizia tudo. A luz ofuscante cresceu, iluminando sombras e revelando rostos conhecidos. Não posso deixar que te machuquem, murmurou ele, e a determinação em sua voz fez Lúcia sentir um frio na espinha. No caminho de volta, a névoa da festa dissipava-se lentamente, mas os ecos da desordem deixavam rastros em suas mentes. À medida que se aproximavam, um grupo de pessoas se aglomerava próximo do local da celebração. A música agora falava de uma frustração coletiva, as palavras tornavam-se cortantes, e um pressentimento de que algo estava para explodir pairava no ar. Vamos ficar juntos, não importa o que aconteça, Vicente disse, sua mão ainda segurando a de Lúcia com firmeza. O compromisso dele a encheu de esperança, mas as sombras de insegurança dançavam em sua mente. Quando chegaram perto do grupo, Lúcia avistou a figura de um homem que conhecia bem, Eduardo, um dos amigos mais próximos, mas também alguém que sempre deixava uma pitada de ciúmes entre eles. Ele estava no centro, gesticulando. A multidão à sua volta ouvia atenta, e o brilho em seus olhos era perigoso. Vicente não é bem-vindo aqui! Gritou Eduardo, e sua voz ressoou como um trovão entre os presentes. Lúcia sentiu seu coração apertar. Ele pode ter voltado, mas o que ele fez não será esquecido. Ele não merece seu perdão, e muito menos o seu amor. As palavras de Eduardo cortaram o ar como uma faca, e a tensão aumentou. Todo o olhar se voltou para Vicente, alguém que já havia enfrentado seus demônios, estava novamente sendo julgado. Os murmúrios começaram, algumas pessoas balançando a cabeça em aparente concordância. Lúcia sentiu um nó se formar em sua garganta. Eduardo, não é justo! Ela exclamou, lançando um olhar desafiador para o amigo. Ninguém deve ser definido apenas pelas suas escolhas do passado. Vicente é um homem diferente agora. E ele merece uma segunda chance. Vicente apertou a mão de Lúcia, mas seu olhar estava fixo na multidão. Ele já conhecia aquele tipo de condenação. O peso do passado parecia ameaçar enterrá-lo novamente, mas algo dentro dele pulsava, uma faísca de luta. Ele se virou para Lúcia, respirando fundo antes de se pronunciar. Não vou me esconder do que fiz. Cada erro me trouxe aqui, e cada cicatriz tem sua história, ele declarou.
Mas eu estou disposto a lutar pelo amor e pela vida que quero ao seu lado. Se me derem uma chance, prometo que não vou decepcionar vocês. As palavras de Vicente reverberaram, e Lúcia ficou surpresa com a confiança que ele havia encontrado. Até mesmo Eduardo pareceu hesitar, um toque de dúvida surgindo em seu olhar. Não vai ser fácil, Eduardo retorquiu, sua voz um misto de raiva e insegurança. Todo último ato de bondade pode ser um traço de egoísmo. Lúcia, você está jogando toda a sua história ao lado desse homem. Esse homem! Lúcia respondeu, indignada. Ele é mais do que o que você pensa. Ele é amado. E seja qual for o passado, isso não apaga nosso presente. Ela sentiu um calor crescendo dentro de si, as palavras formando barreiras de proteção para o amor que a aninhava. Vicente olhou para ela, e o brilho de orgulho fez seu coração acelerar. Mas a situação era crítica. Um passo em falso e tudo isso poderia se transformar em algo violento. O clima estava mudando, e Lúcia percebeu que precisavam encontrar uma forma de resolver aquilo antes que a situação fugisse do controle. A decisão é de vocês, uma voz ao fundo, que Lúcia não reconheceu, ecoou a negatividade da multidão. Um murmúrio crescente acompanhava a frase, e a tensão no ambiente atingiu seu ápice. Lúcia olhou para Vicente, suas mãos entrelaçadas transmitindo força. Eles precisavam criar um novo caminho juntos, longe das vozes sombrias que os rodeavam. Por um momento, enquanto a multidão se agitava e as luzes piscavam, ela tinha certeza de que a resistência deles poderia iluminar até mesmo as trevas mais profundas. O que eles fariam a seguir? O amor deles seria forte o suficiente para enfrentar o que estava prestes a acontecer? Vicente respirou fundo, determinado a não deixar que o passado ditasse seu presente. A multidão pulsava, as expressões variando de desdém a curiosidade. Eduardo ainda gesticulava, como um maestro comandando uma orquestra de dúvidas e inseguranças. Lúcia sentia suas mãos suarem, mas a firmeza da mão de Vicente a deixava mais confiante. O que ele fez, muitas vidas foram impactadas. Eduardo insistia, elevando o tom. Você não pode simplesmente esquecer, Lúcia. E eu não vou esquecer. Mas a vida é feita de mudanças, e eu sei que ele mudou. O grito de Lúcia ecoou, e cabeças começaram a se virar, alguns semblantes de aprovação surgindo. Vicente observou a cena, seu coração perdia e ganhava esperanças em um compasso frenético. Para muitos, ele ainda era o cara que errara. A sentença era clara, mas uma voz interna gritou por coragem. Ele deu um passo à frente, afastando-se um pouco de Lúcia. O que eu fiz não pode ser apagado, de fato, ele iniciou, sua voz firme, causadora de um silêncio quase respeitoso. Mas não sou mais aquele homem. Eu quero contribuir, não só com você, Lúcia, mas com todos que aqui estão. Uma mulher na multidão, até então quieta, lançou um olhar curioso. O que você vai fazer de diferente? Ela perguntou, cruzando os braços. A sinceridade na pergunta surpreendeu Vicente. Eu quero ajudar. Quero me dedicar a melhorar. Se me derem uma chance, darei tudo de mim para fazer isso não só por mim mesmo, mas por todos nós. A intensidade em seus olhos parecia contagiosa. Vicente viu algumas expressões endurecidas começarem a amolecer. O que não sabia era que Eduardo estava prestes a disparar mais uma vez. E se você falhar? Você não percebe que a sua presença aqui é um risco? Você pode provocar algo que nem sequer imagina. A multidão se agitava, e Vicente sentiu uma onda de desespero ameaçar tomá-lo. Mas Lúcia estava ao seu lado, sólida como uma rocha. Ela olhou para ele e sussurrou, fale de você. Conte sua história, Vicente. Ele hesitou, mas a ideia de trazer à luz seu verdadeiro eu parecia uma forma de libertação. Estava na hora de não apenas lutar por amor, mas também por respeito e aceitação. Quando voltei, não era só eu que estava quebrado. Baseado em quem eu era, eu me afastei de tudo. Senti o peso do arrependimento, e essa dor me transformou. Não voltei por causa de mim, mas por causa das pessoas que amo como vocês. O amor exige coragem e aceitá-lo exige ainda mais. Lúcia ficou boquiaberta.
Enquanto falava, sentiu uma conexão inexplicável com aqueles rostos que o observavam. Não eram mais inimigos. Eram todos parte da mesma busca de redenção. E, aos poucos, o murmúrio da multidão começou a mudar, como se ele estivesse quebrando a capa de gelo que envolvia o ambiente. O clima estava mudando novamente, mas Lúcia percebeu que ele não estava mais sozinho. Ele tinha encontrado uma voz, e com ela, reafirmou seu propósito. Mesmo assim, alguém na multidão gritou: "Isso tudo é teatro! Você acha que conseguimos esquecer seu passado só porque você está aqui agora, dizendo palavras bonitas?" Naqueles segundos, Vicente encarou a pessoa que falava. Seu olhar era de tristeza, mas também de um novo desafio. O que ele poderia fazer para realmente provar que estava mudado? Sentiu o peso da expectativa sobre seus ombros. Era uma balança que poderia tanto lhe dar as boas-vindas quanto lhe condenar para sempre. Enquanto essa ideia se formava na mente de Vicente, Lúcia palpitava ao seu lado, fazendo seu coração acelerar. "Quer saber? Eu vou lutar por você, Vicente." E essas palavras, assim como um amuleto, parecerá ter um peso significativo. Mas a dúvida de Eduardo voltou. Ele se virou para Vicente, os olhos escuros acesos de um novo brilho. "E o que vai acontecer se você falhar, Vicente? O que eu vou fazer se eu estiver certo sobre você?" As palavras dele invadiram Vicente como uma onda gélida, e ele entendeu que o confronto estava apenas começando. Quanto mais sua verdade era revelada, mais perguntas surgiam. Aqueles momentos de incerteza abriam novos desafios que seu coração precisava enfrentar, e ainda havia uma esperança. Ele respirou e se preparou. Havia algo que talvez nem soubesse ainda que precisava fazer. Algo que mudaria tudo. E se eu perder tudo que construí? Se o medo voltar? Vicente pensou, questionando sua própria força. A multidão começava a dispersar, mas ele sabia que a luta ainda estava longe de acabar. A verdadeira prova estava apenas começando. Vicente sentiu seu peito se apertar enquanto a multidão começava a se dispersar, mas ainda havia vozes, algumas questionadoras, outras curiosas, que guardavam um pouco da tensão do momento. Eduardo continuava insistindo, como se a raiva fosse sua única maneira de lidar com a dor. Lúcia, por outro lado, olhava para Vicente com uma mistura de amor e preocupação. Ele sabia que precisava agir. Não podia deixar que o clima mudasse de novo para um coro de descontentamento. A tempestade de emoções que assolava sua mente parecia um eco distante de seus erros passados, mas ele não estava mais sozinho. Olhou para Lúcia e viu seu brilho, sua coragem. Aquela força não se resumia apenas a ele, era coletiva. "Eu não espero que todos me aceitem agora", Vicente começou, sua voz carregada de sinceridade. "Mas eu estou disposto a fazer o que for preciso para reescrever minha história. Não com palavras vazias, mas com ações. Eu quero trabalhar com vocês, lado a lado, para sanar feridas e construir algo melhor." Uma onda de murmúrios percorreu a multidão, e Vicente notou algumas pessoas começando a se aproximar. A presença de Eduardo ali era quase um impedimento, mas parecia que a comunidade estava reconhecendo a luta de Vicente. Ele se sentiu, pela primeira vez, parte de um todo. A mulher que havia feito a primeira pergunta levantou a mão novamente. "E se você se comprometer a doar seu tempo, a sua energia para ajudar quem mais precisa? O que nos garante que você vai continuar aqui, mesmo quando as coisas ficarem difíceis?" Esse questionamento atingiu Vicente em cheio. Ele respirou fundo, sabendo que a resposta era tão vital quanto a própria pergunta. "Prometo que vou me envolver em projetos sociais, ajudar a comunidade a se reconstruir, seja em oficinas, atendimentos ou ouvindo histórias. Vou aonde for preciso. Quero que conheçam um novo Vicente, não aquele que um dia perdeu o caminho." Lúcia olhou nos olhos de Vicente, admirando sua determinação. Ela se lembrou de todos aqueles momentos difíceis que enfrentaram juntos, e a ideia de recomeçar ao lado dele a preenchia de uma esperança renovada. A multidão começou a trocar olhares. Algumas expressões de desconfiança ainda estavam lá, mas na maioria, Vicente podia notar um fio de consideração. A noite não parecia mais tão escura. "Se você falhar, não só você perderá,
mas todos nós, Eduardo provocou novamente, mas agora sua voz soava mais como um eco distante do que uma ameaça. Vicente, em vez de sentir a pressão afundar seu espírito, se viu mais fortalecido. Você está certo, Eduardo. Mas vocês todos nós, estamos juntos nessa. Não sou um solitário aqui. Cometi erros, mas eu aprendi que o verdadeiro crescimento vem da comunidade. E juntos, não temos apenas a chance de redimir um homem, mas de transformar vidas. E eu só peço uma oportunidade para mostrar isso. Conforme Vicente falava, podia ver suas palavras começando a ressoar. Gradualmente, a multidão voltava a se reunir ao seu redor, alguns parecendo convencidos, outros simplesmente mais curiosos. Por trás deles, a mulher do começo respondeu com um aceno de cabeça, e outros começaram a murmurar concordâncias. No fundo, Vicente sabia que essa era apenas a primeira batalha. Ele teria que colocar suas promessas em prática e suar a camisa. Lúcia ainda estava ao seu lado, e aquela força era tudo o que ele precisava para dar etapas a mais. Com esse apoio, tudo parecia menos ameaçador. Haverá dias difíceis pela frente, ele continuou. Momentos em que posso falhar, e mesmo assim ainda prevejo desafios. Mas o que vale é que estou aqui disposto a lutar. Não apenas para me salvar, mas para levantar cada um de vocês, se deixarem. A multidão se agitou novamente, e Vicente percebeu que suas palavras eram como sementes lançadas ao vento. Podiam florescer ou não, mas a esperança agora estava plantada. Foi então que um homem mais velho na multidão gritou do fundo. Estamos prontos para ouvir. Suas palavras ecoaram como um chamado, e Vicente sentiu o coração pulsar. Lúcia olhou para ele, e ele percebeu que aquela noite ainda guardava muitas surpresas. Mas agora, havia um caminho mais claro. Com coragem renovada, virou-se para a multidão e sorriu. Então vamos juntos. Logo, mais perguntas começaram a surgir, novos rostos se aproximavam e esperanças se ampliavam. Vicente sabia que o novo capítulo de sua vida estava começando. Contudo, a maior pergunta ainda pairava no ar: até onde ele realmente conseguiria ir? Bastava uma chance. E se essa chance não se materializasse? O futuro era incerto, mas ele não pretendia olhar para trás. A energia da multidão pulsava como um coração batendo acelerado. Vicente sentiu a adrenalina subir enquanto as palavras da comunidade ecoavam no ar. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, agora, a esperança havia se tornado um sentimento compartilhado, uma chama acesa entre todos ali. As perguntas começaram a fluir em um ritmo frenético. Como você vai começar, Vicente? Qual é o primeiro passo? A curiosidade misturava-se à ansiedade, e ele se viu diante de um mar de rostos, todos em busca de respostas, todos esperançosos. Ele respirou fundo, filtrando cada emoção que o assolava. Vamos nos reunir na próxima semana para um evento comunitário. Será um espaço onde todos podem compartilhar suas ideias sobre o que precisa ser mudado. É hora de ouvir uns aos outros e, mais importante, de agir. Apontou para um grupo de jovens que estavam atrás da multidão. Vocês, o que acham de organizar atividades para as crianças? Precisamos reconstruir a confiança nas nossas futuras gerações. Os jovens se entreolharam, alguns sorrindo enquanto outros acenavam com a cabeça, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Rapidamente começaram a discutir entre si, e o velho homem na frente se dirigiu a Vicente novamente, desta vez com uma expressão mais amena. E os mais velhos? Como permanecemos envolvidos? Ótima pergunta! Vicente exclamou, acenando para ele. Suas histórias são valiosas. Queremos que compartilhem suas experiências, ensinando os jovens sobre nosso passado e como podemos construir um futuro juntos. Que tal organizar um círculo de contação de histórias? O murmúrio de aprovação da multidão era quase palpável. Vicente se sentia como um maestro, regendo uma sinfonia de vozes. Ele olhou para Lúcia, que sorriu para ele, e ele viu ali o reflexo da força que havia encontrado. Mas a felicidade não durou muito, pois Eduardo, irritado, não ficou calado. Isso é tudo conversa. E se ele não aparecer? Mais uma vez vocês vão se decepcionar.
Ele tinha um jeito de cuspir palavras como facas, e Vicente sentiu a raiva crescer dentro de si, não apenas a sua, mas de todos que ali estavam. Chega, Eduardo! Lúcia exclamou, a voz firme. Se você não tem nada de bom para acrescentar, é melhor ficar em silêncio. Essa comunidade merece uma chance. As palavras dela dispararam como flechas, atingindo o alvo e canalizando a energia da multidão. A tensão era palpável. Vicente sentiu que o apoio de Lúcia era um alimento para sua alma. Ele não estava sozinho nesta luta, e cada vez mais, a verdade que ele defendia começava a se concretizar. Muitos de nós já erramos. Não somos perfeitos, Vicente disse, levantando a voz para todos. Mas é isso que nos torna humanos. A possibilidade de mudar. Ninguém aqui pode prever o futuro, mas juntos, podemos moldá-lo. As cabeças balançavam em acordos cautelosos, e Vicente pôde perceber um leve sorriso se espalhando por alguns rostos. Ele queria que essas promessas se tornassem um pacto, um compromisso coletivo. Nosso primeiro evento, então, será um dia de trabalho comunitário. Vamos nos juntar, limpar as ruas, plantar árvores, fazer algo que mostre que estamos aqui para ficar. A excitação começou a crescer de novo, uma onda de energia vibrante. Ele percebeu que era o momento de dar o próximo passo. A multidão agora parecia unida. Mas, antes que pudesse continuar, um grito rasgou o ar. Vicente! Venha aqui! Era um vizinho de longa data, seus olhos cheios de urgência. O rosto de Vicente se virou para ele, e, em um instante, tudo mudou. O homem parecia abalado, suas mãos tremendo. Você precisa vir, algo aconteceu na praça central. O aviso soou como um sinal de alarme e um frio percorreu a espinha de Vicente. Aquele que buscava um novo começo se via diante de uma nova crise. O que seria na praça? Era um novo desafio ou um retrocesso? Ele se virou para Lúcia, buscando conforto em seu olhar, mas viu uma sombra de preocupação em seu rosto. Vamos, juntos. Ele fez um gesto, levando a mão até ela, determinado a enfrentar o que quer que estivesse à frente. Mas o futuro agora parecia incerto. E a pergunta impronunciável pairou no ar: o que ele descobriria na praça central? Vicente e Lúcia correram em direção à praça central, cada passo batendo no chão como um tambor. A multidão que antes parecia animada agora estava tensa, inquieta. Rumores se espalhavam como chamas em um dia de vento. O que aconteceu? Vicente perguntou ao vizinho que o chamou, mas ele só balançou a cabeça, o rosto pálido. Ao chegarem, a cena que se desenrolava à sua frente era nada menos que estarrecedora. No centro da praça, um grupo de pessoas se aglomerava, sussurrando e apontando. Vicente passou por eles, abrindo o caminho, e ao ver o que estava acontecendo, seu coração disparou. Em cima de um pequeno palco improvisado, um artista de rua estava sendo confrontado por homens de terno. Eles pareciam desconfortáveis, como sombras que ameaçavam apagar a luz que ele tentava projetar. O artista, um palhaço de coração generoso, havia criado um espetáculo onde crianças de toda a comunidade estavam rindo e se divertindo, mas agora, o riso estava se transformando em silêncio desconfortável. O show é ilegal. Vocês não têm licença. O mais alto dos homens exclamou, gesticulando de maneira agressiva. As crianças, antes encantadas, agora olhavam com olhos grandes e assustados. Vicente sentiu uma onda de protetividade. Neste lugar, eles eram uma família. Não podiam deixar que essa situação se tornasse uma barreira ao que estavam tentando construir. Ei! Vicente gritou, fazendo todos olharem para ele. Ele não tinha tempo para pensar, apenas agiu. Esse artista trouxe alegria para nossas crianças. Isso é o que essa comunidade precisa, não mais regras que nos afastam. Os homens com ternos se voltaram, perplexos. Uma onda de murmúrios começou a crescer entre a multidão. Vamos lutar por isso! Vicente sentiu a determinação tomar conta de suas palavras. Precisamos proteger o que é nosso. Se isso significa lutar pela diversão das crianças, então estamos juntos. Lúcia se posicionou ao lado dele, e a energia que o cercava começou a mudar. O artista,
percebendo o apoio, levantou uma mão, sorrindo com lágrimas nos olhos. Ele não estava sozinho. Aquela união estava se formando. Vicente, isso pode complicar as coisas, Lúcia sussurrou, preocupada. Você sabe que eles podem retaliar complicar? Ele respondeu, o coração batendo forte. Se não lutarmos por isso agora, o que estamos fazendo aqui? A mudança que queremos, essa comunidade precisa ser ouvida. Palavras que antes foram trocadas como se fossem balas afiadas agora viraram um coro. As pessoas começaram a levantar-se, unindo-se ao clamor de Vicente. Liberdade para a alegria. Ninguém pode calar nossos sorrisos. A praça parecia vibrar, um imenso coração pulsando em uníssono. Mas ao mesmo tempo que a alegria nascia, algo sombrio espreitava nas sombras. Os homens internos pareciam mais determinados, e do outro lado da praça, outros aguardavam ordens. Vicente sabia que não era apenas uma batalha pela diversão, era uma guerra por identidade e vida comunitária. Uma nova realidade começava a se formar. Enquanto a tensão aumentava, um dos homens internos retirou um celular e tirou uma foto, como se estivesse gravando tudo. Vicente sentiu um frio na barriga. O que isso significava? Ele levantou a cabeça, procurando Lúcia, e viu que a expressão dela era uma mistura de orgulho e medo. Eles estavam prestes a desafiar uma força maior do que pensavam. Com a cena se desenrolando em um ritmo frenético, uma pergunta surgia em sua mente. Estariam prontos para enfrentar as consequências que viriam ao lutar por sua liberdade? E, mais importante, quanto dessa luta eles poderiam suportar juntos? A multidão estava se unindo, e o momento de verdade estava se aproximando. O que viria a seguir na batalha pela alegria e liberdade da comunidade? A tensão na praça estava palpável, e Vicente sentia a adrenalina correr em suas veias. Ele nunca imaginou que enfrentaria uma nova batalha tão rapidamente após ter encontrado um espaço de aceitação. Mas o olhar determinado que cruzou com o de Lúcia lhe deu forças. Eles haviam percorrido um caminho difícil, e desistir agora não era uma opção. Precisamos ser a voz da nossa comunidade. Vicente gritou, sua voz ecoando entre os murmuradores. Lúcia, ao seu lado, não hesitou. Estamos juntos nessa. Vamos nos unir por esse artista, pela diversão das crianças, e pela nossa liberdade. As palavras pareciam se propagar como um incêndio entre os presentes. A multidão, agora inflamada por um espírito coletivo, começou a gritar em apoio. Liberdade para a alegria. Ninguém pode calar nossos sorrisos. As vozes se misturavam, criando um clamor que ressoava nos corações daqueles que ali estavam. Os homens de terno se mostraram mais incômodos, as expressões de desprezo misturadas à incredulidade diante do que ocorria. Vicente e Lúcia deram passos à frente, sentindo que aqueles intercâmbios não eram apenas sobre um show, mas sobre a reafirmação de sua identidade e o direito de existir como comunidade. O que vocês estão fazendo é desumano. Um homem mais velho da plateia, que já tinha visto muitos ciclos de opressão, engrossou o coro, sua voz tremendo com a paixão de anos de luta. Uma comunidade sem arte é como um coração sem batida. A multidão se aglomerava, formando um círculo protetivo ao redor do artista, e a união deles, naquele momento, estava mais forte do que qualquer lei que os homens de terno pudessem impor. Vicente olhou ao redor e viu rostos que um dia estiveram apáticos, agora ardendo com um desejo renovado de mudança. Os homens internos tentaram manter a compostura, mas a pressão aumentava. Vicente decidiu acelerar a conversa. Deixe-nos fazer o que fazemos de melhor, cuidar uns dos outros. A vida não é apenas sobre regras, é sobre amor e liberdade. Estamos aqui, juntos, e não vamos nos deixar levar pelo medo. E, assim, a chama da coragem que eles acenderam começou a iluminar a praça. Enquanto a multidão se tornava um mar agitado de mãos levantadas, ele percebeu que a luta deles estava apenas começando. Mas, para que esse sentimento tomasse corpo e se ampliasse, era preciso agir. Vamos fazer algo grande. Um evento comunitário onde todos possam trazer suas histórias, sua arte e suas vozes. Um festival da esperança. Ele gritou. E enquanto isso, faremos com que cada sorriso, cada palhaço,
e cada momento de luz reflita a força que construímos juntos. Lúcia acrescentou, e os aplausos ecoaram, transformando-se em gritos de apoio. Os homens em terno começaram a recuar, percebendo que a maré tinha mudado. Mas um deles, decidindo ser o líder da resistência, avançou à frente. Não vamos permitir que isso continue. Vocês vão ter que enfrentar consequências. Vicente olhou para Lúcia, que apertava a mão dele com força. Seja qual for o preço, é isso que precisamos fazer. Estamos prontos para a luta por nossas vidas, pela vida que queremos viver. Tão logo as palavras deixaram sua boca, as luzes da praça começaram a piscar e a tensão se dissolveu em uma onda de inspiração. Eles não estavam sozinhos. O amor e a amizade que haviam cultivado ao longo da jornada eram mais fortes que qualquer estrutura opressiva. O calor dos aplausos e das palavras solidárias enchiam a praça, enquanto o artista, com lágrimas de alegria nos olhos, levantava sua mão como um símbolo de resistência. Vamos criar um lugar onde a arte e o amor podem prosperar, onde o passado não define nosso futuro. Quando a multidão começou a gritar, o brilho nos olhos de Vicente e Lúcia refletia um novo amanhecer. Aquela união frente à adversidade era uma demonstração clara de que eles estavam usando seu amor para reescrever a história. A praça, antes dominada pelo medo, agora florescia com a esperança renovada de um futuro melhor. Com lágrimas escorrendo, Vicente olhou para Lúcia. Você estava certa. O amor é o que nos une e nos transforma. E juntos, iremos além. Lúcia sorriu. Não olharemos para trás. E naquele momento, Vicente soube que, independentemente dos desafios que ainda viriam, o poder da comunidade e a força do amor seriam sempre mais fortes que qualquer sombra do passado. O sol, que começava a nascer iluminando a praça, trazia consigo a promessa de um porvir brilhante, onde a verdadeira essência do ser humano se uniria para celebrar a vida, a arte e liberdade. Com corações mais leves e esperançosos, Vicente e Lúcia estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir, juntos, como um só. Agora, eu preciso da sua ajuda. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.